Essa pequena planta tem chamado a atenção de pesquisadores na Alemanha. Segundo eles, as chamadas briófitas podem ser a solução para lidar com um grande problema em cidades no mundo inteiro, a poluição do ar. Diferente de outras plantas, esse tipo de vegetação consegue absorver os nutrientes por meio da superfície de suas folhas e não pelas raízes. A superfície das folhas das briófitas é bem grande. Essas plantas são formadas por muitos caules e ramos, e assim têm muitas folhas. E a superfície delas possui uma carga elétrica que atrai os poluentes e partículas de poeira de uma forma mágica. A superfície das folhas é carregada com carga negativa, enquanto que os componentes das partículas de poeira têm uma carga positiva. As partículas se atraem por causa da força eletrostática. Com isso, elas são absorvidas, servem como nutrientes para as briófitas e auxiliam no crescimento da planta. As partículas de poeira são transformadas em biomassa. Mas os testes mostraram que esse tipo de planta pode fazer ainda mais. As briófitas não apenas retiram as partículas de poeira do ar. Alguns tipos da planta podem até ajudar a eliminar substâncias perigosas da atmosfera, como o chumbo e o arsênio. Cada tipo de briófita pode reagir de maneira diferente às partículas do ar, e a poluição do ar é um grande problema. Por isso queremos espalhar painéis de briófitas pelas metrópoles, mas a variedade que vamos usar ainda é segredo. O protótipo se chama City Tree. São painéis de briófitas. Esses foram instalados em Berlim e podem ficar em praças e ruas. Diferente de outras plantas, as briófitas se desenvolvem no outono, na primavera e no inverno. Os meses mais frios são menos favoráveis à dispersão de poluentes no ar, e é exatamente quando a concentração de partículas de poeira no ar é maior. Aqui, os pesquisadores estão testando se os processos controlados por computador dentro dos painéis de briófitas funcionam perfeitamente. O funcionamento ininterrupto é importante para os potenciais compradores da tecnologia, como prefeituras, por exemplo. Estamos testando a internet dos nossos aparelhos para ter certeza de que todos os dados serão coletados e enviados para os servidores. Com isso, podemos controlar a umidade e, assim, aumentar a eficiência dos filtros. 70 sensores medem constantemente o nível de umidade das plantas. A energia usada nos aparelhos vem desses painéis solares. Além disso, aqui embaixo há um reservatório de água que ajuda na irrigação das plantas. O sistema é bem automático. Quando o nível de água está baixo, um e-mail é enviado para uma central, lembrando que o tanque precisa ser abastecido. E os pesquisadores cultivam espinafre e sedam junto às briófitas. Aqui dá para ver como funciona. Embaixo das plantas maiores estão as briófitas. No inverno, essas plantas, que funcionam como uma cobertura, não estão muito grandes, mas elas são importantes mesmo no verão. É quando elas protegem as briófitas do sol e ajudam a manter a umidade para que esses musgos possam filtrar melhor o ar. A ação dos painéis acontece assim. Os carros em movimento liberam as partículas de poluição e geram uma espécie de turbulência. Essa turbulência pressiona as substâncias tóxicas contra a parede de briófitas e faz com que as partículas de poluição entrem no painel. Lá elas ficam armazenadas e são metabolizadas. Aqui no laboratório, os cientistas pesquisam a quantidade de partículas de poeira que poderia ser eliminada pela ação das plantas. Eles colocam as briófitas num tubo e inserem o ar da sala lá dentro. O equipamento da direita mede a carga de partículas de poeira sem a ação das briófitas. Já o da esquerda mostra o resultado do processo feito pelas plantas. A conclusão, sem a filtragem, o aparelho mede 10 microgramas por metro cúbico das partículas de poeira. Com a ação das briófitas, restam apenas 3 microgramas.
Nós observamos nos testes que as briófitas são extremamente capazes de limpar o ar. Isso significa que entre 13 e 22 gramas de partículas de poluição por metro quadrado poderiam ser eliminados a cada ano. Numa rua com bastante trânsito, a poluição do ar poderia ser reduzida em até 30%. Ao ar livre, os pesquisadores encontraram uma enorme diferença nas medições. Na frente da parede de briófitas, a medição apontou 12 microgramas de partículas de poeira por metro cúbico. Já atrás do painel, apenas 5 microgramas, ou seja, uma redução de quase 60% das partículas. Os pesquisadores ainda estão estudando quais lugares de Berlim são os mais adequados para os painéis de briófitas. A ideia é instalar vários desses painéis no centro da cidade. A planta poderia ajudar tanto na melhora da qualidade do ar, como na redução da temperatura no entorno durante o verão. As City Trees não vão resolver o problema de poluição das cidades, mas podem ajudar a melhorar a qualidade do ar em pontos de maior movimento.